Caros irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, com muita alegria, nós aqui estamos de novo reunidos para buscarmos a Deus juntos. E hoje nós vamos ter mais um desdobramento do mesmo tema que iniciamos na última segunda-feira, tratando da ansiedade à luz da Escritura Sagrada, a ansiedade que tem sido considerada por todos, mesmo os especialistas da área clínica, médica, como também os conselheiros espirituais, como sendo a base de todas as neuroses. Mas vamos cantar, depois vamos orar e abrir a palavra do nosso Deus. Eu convido você a cantarmos juntos, Deus enviou, ou porque Ele vive, posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Querido Deus, nosso Pai, como é consolador, como é fortalecedor, como é direcionador, crermos, ó Deus, que as nossas vidas estão em Tuas mãos. E porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos e está vivo, nós podemos ter esperança. Ó Deus, Tu és o Deus de toda a esperança e nós somos o povo do Senhor. Te glorificamos. Porque mesmo, ó Deus, no meio das dificuldades, podemos ver o Senhor, que nunca nos deixa sós. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Te pedimos nessa hora, ó Deus, a bênção da ação do Teu Espírito, nos guiando à Sua verdade, a toda a verdade, abrindo os nossos olhos, espiritualmente falando. Coloca, ó Deus, o Teu recado, a Tua mensagem, o Teu ensino, na nossa mente e no nosso coração.
É esta a nossa oração e nós a fazemos com alegria e gratidão em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos mais uma vez, como fizemos desde a última segunda-feira, né? Desde o início dessa semana, nós vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Convido você a abrir de novo lá o texto clássico sobre a ansiedade. A palavra de Deus fala sobre isso em tantos outros textos, mas esse é o texto clássico, creio eu, onde nós encontramos a ordem de Jesus: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos ler Mateus 6 a partir do versículo 25. A palavra de Deus nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, no nosso último estudo, na última devocional, nós vimos que uma maneira de vencer a ansiedade é praticando o ensino da palavra de Deus. O ensino bíblico é transformador. Nós não temos a Bíblia em nossas mãos, como já vimos essa semana, apenas para questão de informação, apenas para conhecimento. Nós a temos, Deus a fez chegar até nós no século 21 para fins de transformação. E nós vimos algumas razões que a Bíblia nos dá para vencermos a ansiedade, não é? Falamos de algumas e eu gostaria de continuar com base no texto de Mateus 6, a verificar razões bíblicas para a superação da ansiedade que é tão teimosa e que tem tirado a paz do meu coração e do seu coração tantas vezes. Nós precisamos, irmãos, lidar melhor com isso. A próxima razão que eu quero aqui alistar é que a ansiedade é infrutífera. A ansiedade é improdutiva. Já parou para pensar nisso? Ela não produz nada, pelo menos não nada de bom, né? A ansiedade é inútil, irmãos. Esse é o terceiro argumento de Jesus aqui para nos ajudar a vencer a ansiedade. É mostrando a sua inutilidade, né? A ansiedade não altera as condições da vida. O coração ansioso não faz com que a vida aumente, né? A duração da vida, nada. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, irmãos, Jesus está falando aqui de uma medida, né? O côvado, que era usado como uma medida linear, mas também como uma medida de tempo. Nesse caso aqui envolve tempo, né? Então o que Jesus está querendo dizer é que a ansiedade não efetua nenhum desenvolvimento em termos de tempo na nossa vida, na nossa existência. A ansiedade não acrescenta absolutamente nada de positivo. E Jesus até reforça a ideia da inutilidade da ansiedade, usando até outro exemplo da natureza, né? Nós vimos, creio que ainda na segunda-feira, que Jesus falou das aves do céu.
ou melhor, no nosso último estudo, na terça, falou das aves, e agora ele cita aqui as flores, verso 28 a 30. Ele diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Olha as flores aqui. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Irmãos, a ansiedade é inútil porque ela não tem capacidade de providenciar nem sequer o nosso vestuário, né? A despeito do valor reduzido de uma flor, de um lírio do campo, Deus cuida delas. É o que Cristo está aqui afirmando. Deus providencia uma belíssima veste aos lírios do campo. Ele diz até que nem Salomão, um dos reis, se não o mais glorioso, rico, que já viveu na face da terra, ele diz que nem ele se vestiu como um lírio do campo. Deus cuida de um lírio do campo ali, isolado. E se é assim, se Deus, o Criador, tem esse interesse por uma simples flor, algo que é de pouco valor, não é? Algo que logo murcha, não é verdade? Porventura ele não vai cuidar dos seus filhos? Não vai providenciar as roupas necessárias? Irmãos, a ansiedade é, portanto, inútil, infrutífera, improdutiva. Um quarto argumento citado por Cristo aqui, com base nesse texto podemos falar de Mateus 6, é que a ansiedade é um sintoma de incredulidade. Ou seja, eu não posso dizer que creio em Cristo e na graça dele e na mão dele sobre a minha vida, ainda estando com o coração ansioso, carregado de preocupação. A ansiedade é um sintoma de incredulidade, irmãos. Esse é o quarto argumento de Jesus aqui para vencermos a ansiedade. A fé. A ansiedade pelas coisas físicas faz parte da conduta dos gentios, é o que lemos agora aqui. Ou seja, faz parte da vida daqueles que não acreditam em Deus. Faz parte da vida daqueles que vivem como se Deus não existisse, não é? Porque essa questão de acreditar em Deus está tão diluída, não é verdade? Muitos que não se importam com a Escritura Sagrada, não leem a Bíblia, não buscam sinceramente ao Senhor, não pedem a direção de Cristo para suas decisões, enfim. Muita gente assim diz que acredita em Deus, né? O que eu estou querendo dizer, o que o texto está mostrando, é gente que vive como se Deus não existisse. Embora tenha Deus na sua boca, no que fala, mas o coração está distante dele. Toca a vida por conta própria. E a ansiedade, disse Jesus, é própria de gente assim. Olha o que lemos aqui, ele fala: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. A ansiedade é característica de gente incrédula, gente que vive como se Deus não fosse uma realidade. É própria daqueles que não têm Deus como Pai. Os discípulos do reino devem ter uma atitude diferente da dos gentios, né? Porque contam com o Pai Celeste. Irmãos, a ansiedade o que é? Essencialmente, a ansiedade é desconfiança em Deus. Então conscientize-se de algo muito importante. Você é um filho de Deus. Nós lemos sobre isso em Mateus capítulo 7, verso 11. Jesus dizendo: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Entenda que a ansiedade é desnecessária, porque Deus, o nosso Pai, conhece todas as nossas necessidades e Ele garante suprir todas as nossas necessidades. Portanto, a ansiedade é um sintoma de incredulidade de quem não tem a Deus como seu Pai. Mas o texto prossegue, o ensino de Cristo caminha aqui e nós caminhamos juntos. E Jesus disse também que a ansiedade deve ser substituída pela busca espiritual. O quinto argumento de Cristo é que a ansiedade pode ser superada
vencida se nós buscarmos prioritariamente a vontade de Deus, o nosso Pai. Não é isso que está no verso 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a ansiedade é anulada quando nós fazemos do governo soberano de Deus, quando fazemos do correto relacionamento com o Pai a prioridade da nossa vida diária. A busca do reino de Deus, da justiça de Deus sobre a nossa vida, garante por si mesmo o recebimento de tudo o que precisamos, garante o recebimento dessas coisas menos importantes, que nós chamamos de básicas, né? Porque comer, beber e vestir, ainda que seja básico, não é a nossa necessidade mais básica. A nossa necessidade fundamental é de Deus, da nossa vida, é a nossa necessidade espiritual. Então, a ansiedade deve ser trocada, substituída pela busca espiritual. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas, caminhando ainda, podemos ver mais um argumento citado por Cristo aqui, que tem a ver com o que nós já citamos esta semana. É que a ansiedade apenas e tão somente antecipa sofrimentos, né? Nós vimos no começo do nosso estudo esta semana sobre a ansiedade, que a ansiedade, ou melhor, o ansioso, a pessoa tomada e controlada pela ansiedade, ela sofre por antecipação. Pois bem, quero destrinchar um pouquinho mais sobre isso. A ansiedade antecipa sofrimentos, irmãos. O sexto argumento de Jesus é esse. A ansiedade antecipa sofrimentos desnecessários. Nós lemos no verso 34, confira aí. Portanto, disse Jesus, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade, por sua própria natureza, é inútil, como vimos, e só acrescenta maior dose de sofrimento, de confusão à nossa vida de cada dia. Irmão e irmã, cada dia já tem a sua dose de males e de preocupações, não é? O dia de hoje, certamente, olhando para o seu dia, você vai verificar, ele já trouxe males reais, não são fictícios, são reais. Cada dia é assim. Então, é uma insanidade sofrer o mal futuro, não é? Sofrer pelo amanhã, que nem ao menos existe ainda, juntamente com o sofrimento presente. Então, eu tenho os males de hoje, eu sofro e me consumo por causa deles, e eu também já sofro antecipadamente por causa dos males futuros. Então, junto com o sofrimento presente, eu sofro com o sofrimento, com os males futuros. Isso é uma loucura, irmãos. A ansiedade faz isso. Antecipa as coisas, não é? E, como também já citamos esta semana, nós não conhecemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não está nas nossas mãos. E o fato de compreendermos isso não nos pode levar ao desespero, mas sim à esperança. Olha, por compreender que o futuro não está aqui contido na minha mão, eu tenho que descansar nas mãos do Criador e do sustentador das nossas vidas. Concluindo então, irmãos, a melhor maneira de combatermos a ansiedade é pensando e meditando na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Paulo recomenda, né? Filipenses 4:8, ele diz que finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Nós podemos mudar a nossa maneira de agir, de sentir, alterando a nossa maneira de pensar. E como já disse alguém, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles pousem e façam ali o seu ninho, né? Pensamentos variados e muitas vezes nocivos, destrutivos, nos assaltam, mas nós podemos recorrer à Escritura, à palavra do Senhor, que é a melhor maneira de combatermos e superarmos
a ansiedade nas nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, a vitória contra a guerra da ansiedade começa a ser conquistada quando nós ocupamos a nossa mente com a Escritura, com pensamentos de Deus, do céu para nós. Pensamentos que nos ajudam a viver nesta terra, no meio de tanta confusão e turbulência, com os olhos lá no alto, sendo guiados pelas mãos do Todo-Poderoso. Muito bem. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de fazer 2 aplicações breves aqui, irmãos. Primeira é sobre o que nós falamos, o fato de sermos filhos de Deus, né? Citamos isso ao falar que nós precisamos entender que a ansiedade é um sintoma daquele que não tem Deus como Pai. E nós dissemos que você e eu precisamos nos conscientizar da nossa filiação, de que nós somos filhos de Deus. Agora, a grande questão é a seguinte: você de fato é um filho de Deus? Tem até aquela história, né? Eu também sou filho de Deus, né? Mas a Escritura Sagrada fala no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ser filho de Deus, primeiro, é algo que Deus nos dá poder de ser, né? Ser filho de Deus tem a ver com a nossa fé em Deus, uma fé que não é só da boca para fora. Eu acredito em Deus. É uma fé experimental. É uma fé demonstrada no dia a dia, né? Através de dependência, de busca, de obediência aos mandamentos dele. Você de fato é um filho de Deus ou tem pensado que é? Você está num relacionamento de intimidade? Deus de fato é o seu Pai, a quem você busca, de quem você pede orientação todos os dias. Cristo é de fato o seu Salvador pessoal. Você é um filho de Deus, aquele que tem a Deus como Pai. Ele sim pode, ao contrário do que não crê, descansar em Deus e vencer a ansiedade. A segunda aplicação que eu tenho a fazer aqui para você, segunda e última hoje, é que quando falamos que a ansiedade deve ser substituída pela busca espiritual, falamos isso com base no verso 33, não é? Buscai, pois, disse Jesus, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas necessárias para a vida nos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, disse Jesus, o reino de Deus. Pare para pensar nisso. Tem gente que busca a Deus, mas não o faz como prioridade, em primeiro lugar. Recorre a Deus como recorre a tantos outros socorros na sua vida, né? Então ela tem várias fontes de socorro, essa pessoa, e ela vai atrás de tantas coisas, atira para todo quanto é lado, vamos dizer assim, bem claramente. Ela busca também a Deus, mas no meio de tantas outras coisas. Ela lança esperança aqui, lança esperança ali, e também em Deus. Não é isso que Jesus está citando aqui no verso 33. Ele está falando de uma busca prioritária. Você é alguém, como essa pessoa que eu citei aqui, que também busca ao Senhor, mas não é a prioridade da sua vida? Faça de Deus o seu maior alvo. Faça de Deus a sua maior referência, o seu maior referencial nesta vida. Busque a Ele em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Fazendo isso, você pode superar a ansiedade que teme bater aí na porta da sua mente e do seu coração. Deus abençoe assim a sua vida. Convido você mais uma vez, como sempre fazemos, a orar com a sua família. Busque a Deus, feche os olhos, derrame a alma diante do Senhor. E não esqueça de interceder uns pelos outros. Vamos interceder uns pelos outros. Clame a Deus pela vida dos seus familiares, dos seus irmãos na fé. E para que Deus esteja com a sua mão, com a sua graça derramada nesse contexto de pandemia, não é? Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço. Até o nosso próximo estudo, assim querendo nosso Deus.